Nosso cérebro pode chegar a memorizar 2,5 petabytes de informação, o que equivale aproximadamente a 3 milhões de horas de vídeos no YouTube. Para usar parte dessa capacidade surpreendente de maneira um pouco mais eficaz ao aprender, aqui estão algumas dicas baseadas em pesquisas amplamente aceitas por neurocientistas e especialistas em aprendizagem. Repetição espaçada. Para maximizar seu aprendizado, estude pouco, mas com frequência. Os neurocientistas provaram que as sinapses, os milhões de bilhões de conectores no cérebro que fazem você lembrar e compreender as coisas, crescem principalmente à noite, quando você está dormindo. Isso significa que é mais produtivo estudar regularmente com intervalos para dormir. Tente! Pratique algo por 15 minutos todos os dias e você ficará surpreso com seu progresso em apenas algumas semanas. Encontre seu próprio estilo. Enquanto ouve o professor de história, Tom rabisca imagens e Jane acaba com 1 quilo de nozes. Alguns gostam de assistir vídeos em vez de ler livros, outros estudam com amigos e alguns gostam de ficar sentados em silêncio entre 1 milhão de livros. Todo mundo é diferente. Boa noite de sono. O sono e os sonhos são vitais para processar e armazenar novas informações. Um estudo de Harvard mostrou que os estudantes que tiveram uma boa noite de sono lembravam-se dos materiais de estudo 35% melhor do que aqueles que estudavam de manhã para fazer um teste à noite. Foco! Se você tende a procrastinar, o que significa que tende a deixar de fazer algo difícil, como estudar matemática, para algo fácil, como navegar na web, proteja-se de distrações. Uma maneira de fazer isso é desligar o celular ou ir para um local tranquilo, como uma biblioteca. Técnica Pomodoro. Defina um cronômetro para 25 minutos quando você se concentrar inteiramente nos estudos. Quando o cronômetro tocar, relaxe por 5 minutos. Se quiser continuar, basta acertar o cronômetro novamente. Os pequenos intervalos são relaxantes e motivadores para continuar. Coisas difíceis primeiro. Faça as coisas que são difíceis primeiro, porque se você for como a maioria das pessoas, você terá a maior força de vontade pela manhã. Depois de terminar as tarefas difíceis, você se sentirá melhor pelo resto do dia e provavelmente mais motivado para realizar outras coisas. Exercite-se, medite e converse. Existem poucas atividades que comprovadamente fazem o seu cérebro crescer. Mas o exercício físico, a meditação regular e boas conversas aparentemente fazem exatamente isso. Eles levam à criação de novos neurônios dentro do cérebro e, portanto, aumentam seu potencial. Vá a lugares. Você pode criar memórias mais profundas de um assunto aprendendo em um ambiente mais rico que oferece mais pistas visuais. Numa experiência, 2 grupos de estudantes tiveram que lembrar palavras aleatórias. Um grupo mudou de sala de aula enquanto estudava, o outro não. O grupo que estudou em 2 salas diferentes, uma pequena e sem janelas, a outra grande e iluminada, teve 40% mais probabilidade de lembrar as palavras mais tarde. Leve a diversão a sério. Seja o que for, encontre uma maneira divertida de praticar. A ciência moderna da aprendizagem acredita que as emoções positivas são muito importantes para aumentar o seu potencial de aprendizagem. Então, faça um favor a si mesmo e divirta-se. Espace seus estudos. Para lembrar as coisas por mais tempo, repita o material em intervalos espaçados. Fatos ou vocabulários, por exemplo, são melhor aprendidos se você os revisar pela primeira vez, 1 ou 2 dias após o estudo inicial e, novamente, após 1 semana e após 1 mês. Leia 30%, recite 70%. Se você tem 1 hora para aprender a recitar um poema ou se preparar para um discurso, gaste 20 minutos estudando o texto e 40 minutos praticando a recitação. Essa proporção geralmente leva aos melhores resultados. Em caso de emergência, coloque um copo d'água ao seu lado. Tome um gole sempre que perder o controle. Autoteste instantâneo. Depois de estudar, termine com um teste rápido.
A lembrança imediata na forma de um teste ou de um breve resumo do que você acabou de aprender pode aumentar a retenção em até 30%. Como é muito mais difícil para o seu cérebro refletir do que ler, esse esforço extra cria traços mais profundos na sua memória. Não force. A motivação é como a fome. Você não pode se forçar a ficar motivado, assim como não pode dizer a outra pessoa para estar com fome. Então, se você não está com fome agora, não se preocupe. Faça uma pausa e faça outra coisa. Se encontrou isso útil, confira nossos outros vídeos e inscreva-se. Se deseja apoiar nosso trabalho, junte-se a nós no patreon.com/sprouts. Para mais informações e conteúdos adicionais, visite sproutsschools.com.